Você que está chegando aqui no NOKD Clips, esse canal é autorizado pelo Não Importa o que Digam. Só que eu queria lembrar que o cara que faz as edições dos cortes é meio maluco. Deixe seu like. O Matos, ele se diz bem tranquilo referente ao Valdívia desde 2015. E o Valdívia, por sua vez, desde a saída dele, ele fala que o Palmeiras não ofertou um contrato de produtividade. O Matos explica tudo isso e fala até de valores nesse áudio. E aí é em cima disso que eu quero debater com vocês. O quanto esse contrato poderia ter sido muito bom para o Valdívia e ele não aceitou. O quanto isso é verdade ou não, porque o Matos garante que é verdade. Que teve sim esse interesse de renovar. Ele tinha interesse e outras pessoas não. Né? Paulo Nobre, que estava envolvido na negociação, o próprio Cícero Souza. Então, assim, ele tinha o interesse de renovar. E ele foi voto vencido. Então, o áudio dele é bem longo. Então, eu vou deixar ele rolando, tá? São 5 minutos e 28 de áudio. A gente não vai interromper para você entender certinho. E aí eu retomo alguns pontos com o Versuti, com a Andressa, do áudio do Matos, beleza? Então, eu vou colocar em tela para vocês, ó. Aí é o contato do Alexandre Matos no WhatsApp. E eu vou dar um play aí, ó. O Josino, que tá falando aqui comigo agora. Eu vou dar um play no áudio e a gente vai escutar junto, tá? Se tiver baixo, aumenta um pouco o seu volume aí, porque tá vindo direto do contato, direto do WhatsApp, beleza? Vamos que vamos. Primeiro, boa noite. Obrigado mais uma vez pelo espaço, né? Eu lembro quando você me convidou para fazer a live, né? Você falou, Matos, tem muita coisa que é jogada em você e a gente queria escutar de você, né? Aquilo que é realidade, aquilo que não é, né? E eu disse a você, realmente, eu fiquei calado, fiquei cansado. Você vê que eu não agrido ninguém, você vê que eu não exponho nada que possa jogar alguém em lugar nenhum. Agora, realmente, eu até coloquei hoje no meu post, e hoje eu tenho uma liberdade de contato direto com o torcedor, né? Novamente, sem querer polemizar, sem querer sacanear ou expor alguma coisa, ou alguém, muito menos a instituição. Jamais defendi e defendo as instituições com as quais eu trabalhei, e principalmente o Palmeiras, defendo e jamais o prejuízo. Só que quando eu for citado e me achar no direito, e no meu direito de esclarecer ou até dizer que o fato não é um fato verdadeiro, eu vou expor. Então não tem absolutamente nada, já disse isso várias vezes sobre o Valdívia, lá comigo não teve problema. Inclusive, como eu citei no meu post, fui a única pessoa a ter a dignidade do Palmeiras de, no último dia de contrato... Só rapidinho, fazer uma interrupção aqui. Gente, o Alexandre nunca usou foto, tá? Nesse contato dele aí. Eu não sei se é o contato dele de fato, mas é ele, tá? É o contato dele. Inclusive, eu falei para ele que a gente não tem aqui, ó, a pretensão de fazer sensacionalismo com áudio. É só dar uma versão dele, tá? Então não houve nenhum bloqueio, nada do tipo. Você viu que ele estava online agora há pouco. É o contato que ele usa sempre, ele não usa foto. Desde que a gente é o mesmo contato, ele não usa foto, tá? Mas eu garanto, é o contato do Alexandre Matos. Podem ficar tranquilos aí. Vamos lá. Fui lá levar uma camisa para ele com o nome do filho dele e me tratou super bem. Quando ele foi lá com o Colo-Colo, conversamos um pouquinho também, me tratou super bem. E aí, quando quer dar uma polemizada, que tem o direito, ele tem um direito de, como ele mesmo disse, eu não significar nada para ele, como eu já disse várias vezes também, irrelevante o que ele pensa de mim, né? Até que nunca o respondi em 6 anos. Só que não é verdade, eu estou dizendo, absolutamente não é. E não digo que é ele que está mentindo, porque às vezes ele foi movido por uma pessoa e por isso até disse no meu post que ele pode colocar o nome dessa pessoa, que aí a gente desmascara uma pessoa que está querendo polemizar, de que ele foi proibido de qualquer atividade dentro da academia de futebol enquanto eu estive lá. Absolutamente não, tá? Esse é o primeiro ponto. Sobre a renovação dele, esclarecer também que se tem uma coisa que todos sabem, gostando ou não de mim, é que eu participei de projetos vencedores com elencos vencedores. E o Valdívia, em 2015, disse isso ao presidente Paulo Nobre, disse isso ao Cícero Souza, gerente, disse isso ao treinador na época, o Oswaldo, que para mim ele era imprescindível, em todos os sentidos. Porque tecnicamente de referência, o Dudu em 2015 não era o Dudu de hoje, né? E tantos outros jogadores que naquele momento eram jogadores que o Palmeiras poderia
e acreditaram no projeto do Palmeiras. Muita gente critica, você trouxe não sei quem, A, B, C, D, F. Só que é triste, mas naquele momento é o que o Palmeiras conseguia atrair. E nós atraímos hoje, obviamente. Você vê o Rony brigando no Atlético Paranaense para ir para o Palmeiras, você vê o Vino, você vê o Borré, disse que queria ir para o Palmeiras, e por aí vai. Então hoje os grandes jogadores, mas nem em 2015 era um momento de reconstrução que não. Então não sou nem louco, nem maluco de não querer um jogador que fosse uma referência para o torcedor e fosse um jogador que tecnicamente acima da média que é. E para mim é um dos grandes jogadores que eu trabalhei. Eu trabalhei com muitos bons jogadores, muitos grandes jogadores. Agora, não fui contra a renovação. Ele vai falar que não foi contra a renovação, eu vou continuar. Só uma coisa, Léo, seguinte, é fato dizer que, você colocou aí, o ex-dirigente querendo aparecer, tá querendo mídia, graças a Deus o Palmeiras não se tornou um cruzeiro da vida depois desse cara. O Matos, quem procurou fui eu, cara. E quem falou primeiro foi o Valdívia. Então, assim, não dá pra, nessa, desculpa, não dá pra colocar nada na conta do Matos, porque quem deu a primeira declaração foi o Mago, foi o Valdívia, né? E o Matos respondeu nas suas redes sociais e nós procuramos ele para colocar a versão dele, coisa que a televisão faz, algo normal. Então, eu só não colocaria nas costas do Matos nesse momento ele querer aparecer, porque de fato quem pediu a palavra fui eu, e não ele. Mas vamos lá, vamos seguir. Pelo contrário, talvez uma das poucas vozes pelo desgastes aí, não cabe a mim, vocês todos conhecem todas as histórias, desde 2008, você conhece todas, não cabe a mim dizer, e nem procurei saber de todas, mas tinha um desgaste, e o presidente Paulo Nobre foi enfático comigo, falou assim, olha, você quer, você falou que o Oswaldo quer, o Cícero quer, ou não, né, não estou botando aqui as opiniões, na verdade eu disse que eu queria, né, e não vou aqui ficar expondo quem não queria, eu deixava de querer, mas ficou definido que a possibilidade que tinha por várias situações do passado recente, até de números, de produção e etc., seria através do contrato de produtividade que o Paulo Nobre tinha colocado dentro do Palmeiras, né, e para ser bem franco, né, era 50 mil na carteira e 50 mil por jogo, ponto. E ele tinha um direito, falei isso com o pai dele algumas vezes, ele teve o direito, e esse direito cabe a qualquer pessoa, de recusar, como ele recusou, e seguir o caminho dele lá para Abu Dhabi, se não me engano, com todo o respeito do mundo. Então, voltando a dizer sobre Valdívia, só estou respondendo hoje, porque hoje eu tenho uma ferramenta direta com o torcedor, e eu acho importante o torcedor saber da verdade, já assumi todas minhas responsabilidades, né? Queria eu poder não errar, queria eu poder voltar no passado e corrigir uma outra situação que eu entendo que foi errada. Muitas vezes são colocadas situações que eu não concordo, mas ok, a opinião é de cada um, sem problema nenhum. Mas muitas vezes sim. Agora, também foram feitos vários acertos, e dentre eles, o maior de todos, que é o resgate da Sociedade Esportiva Palmeiras, que hoje tanto orgulha o seu torcedor, e hoje a briga, sem dúvida alguma, é quando o Palmeiras não ganha. Que ótimo que é assim, tomara que ele seja assim pro resto da vida, e pode ter certeza que eu, com muitas outras pessoas, mas eu sei a minha importância, introduzir processos e metodologias para que isso ficasse independente das pessoas que lá estivessem. Tá bom? Obrigado. Tudo de bom para vocês aí. Um grande abraço e saúde a todos vocês. Fernando, primeiro, boa noite. Vou passar para o Versuti. Então, galera, veja só o nosso amigo aí, cara, não tem questão de polêmica. A gente foi atrás dos dois lados, né? O Valdívia foi no SBT e é interessante a gente ver a declaração do direito de resposta do diretor da época. Foi ele que cuidou do negócio, né? Então, assim, só retomando alguns pontos do áudio, caso você tenha entrado na live agora, galera que entrou agora. 50 mil fixos, mais 50 mil por jogo. Essa era a proposta pelo Valdívia. Olhando bem, no meu ponto de vista, Versuti, não era uma proposta ruim pro Valdívia, não, cara. Porque eu não sei se ele ganhou, se ele chegou a ganhar isso depois que ele saiu do Palmeiras, né? Em termos daquilo que ele fechou com o Colo-Colo, o próprio Monarcas Morelia e agora na União de La Calera. Eu acho que não. Então, assim, primeiro, você acredita no Matos? Você acredita nessa proposta? Segundo, você acha que era uma boa proposta para o Valdívia? E, enfim, de momento é isso. O que você acha? Boa noite aí, pessoal. Olha, eu não sei, cara. Se ele tá falando aí, o Matos tá falando nesses detalhes, né, com detalhes, valores e tal, não tem por que eu não acreditar. O Valdívia só respondeu, pelo que estão falando aí, respondeu o que perguntaram para ele, né? Ele não falou de valores, eu acho, né? Me ofereceram 50 mil por jogo, mais 50 mil por jogo, mais 50 fixo.
Porque talvez se ele fala isso, os caras iam falar, meu, e por que você não aceitou? Você tem que... Era uma proposta boa, né? Eu acho que seria. Não sei, cara, estando de fora aqui, me parece que ele passou pelo mesmo que o Fernando Praz, sabe? O Fernando Praz no Palmeiras alcançou um nível de ídolo aí, né? Porque foi campeão da Copa do Brasil, veio numa situação de rebaixamento e tudo mais. Só que ele também, ele tava achando que ele era o Marcos, né, meu? Queria renovar com o Palmeiras com 43 anos de idade, sei lá, tô exagerando, 40 anos de idade, ganhando mais do que ganhava, ou mesma coisa. Aí não dá. E na época eu falei, mano, você acha que ele vai sair do Palmeiras para jogar no River Plate? Ele vai jogar algum time mediano, e foi o que aconteceu. E parou logo em seguida. Ele poderia ter aceitado um salário menor para ficar no Palmeiras e terminar a carreira no Palmeiras. Talvez tenha acontecido a mesma coisa com o Valdívia, só que anos atrás, né? Faz tempo isso aí, sei lá, 6 anos atrás. Se o Valdívia tivesse aceitado um contrato desse de produtividade, certamente com o passar do tempo, o Palmeiras gosta de abrir a mão e dar dinheiro, né? Rasgar dinheiro, eles iam aumentar o salário do cara. Se ele começasse a jogar, depois do Palmeiras, eu concordo com você, acho que ele não ganhou dinheiro dessa maneira. E, cara, é um bom jogador. Hoje eu acho que já tá com quase 40 anos também. Sempre teve problema de lesão, agora deve estar com mais problema ainda, só que tá jogando menos, então não aparece tanto. Eu vi uma galera falando no Twitter, o Valdívia com 37 joga mais que o Lucas Lima. Meu amigo, eu jogo mais que o Lucas Lima, eu não sou jogador profissional. Então não é parâmetro falar, é do Lucas Lima. Não, esquece o Lucas Lima. Se é para trazer um meia pro Palmeiras, para gastar dinheiro, traz num cara que vai chegar, botar a camisa e resolver. Agora passou o Valdívia. Ano passado, ano retrasado, ainda dava com o Filipão aí, bota o cara lá para jogar um jogo ou outro. Agora, velho, não tem por que falar em trazer Valdívia. Então, acho que o Matos, ele se expôs aí falando em valores e ele falou uma coisa que envolveu outras pessoas também, né? Se for mentira isso daí, que ofereceu 50, não sei, o Cícero sabe que é mentira e vai vir falar, treinador da época, Paulo Nobre, sei lá, todo mundo vai saber. Então, eu acho que ele não ia dar um tiro desse só para responder o Valdívia, que não tem nada a ver com ele mais, entendeu? Então, pensando dessa forma, eu tendo a acreditar que o que ele está falando faz sentido. Só respondendo o nosso amigo que se retirou para tomar banho, porque o Valdívia foi no programa do SBT, vou voltar a dizer, foi no programa do SBT, falou do Alexandre Matos, e isso envolve o interesse do torcedor. Desde a saída do Valdívia, não sei se a Andressa concorda, mas até hoje tem gente que pede o Valdívia de volta. Então, assim, eu acho que tem um interesse do torcedor em saber os porquês, né? O porquê que o Valdívia não aceitou, o que foi oferecido, né, Andressa? O que não foi. A pergunta é o seguinte, Andressa, para você. Hoje, como que você enxerga essa questão do torcedor palmeirense ainda, de certa forma, olhar para o Valdívia e enxergar uma possibilidade nele? Eu vejo que é a ausência daquilo que a gente não tem na posição do Valdívia, que é o meio-campo, né? Que no caso é o Lucas Lima. Sim, é justamente isso. E aí, o último próximo de bom que a gente teve foi o Valdívia, porque na época o Valdívia também ele ficava mais tempo no departamento médico do que jogando. Ele não tinha uma frequência muito boa. E aí, até por isso, esses valores que o Matos falou no áudio, que ele ganharia 50 mil por jogo, ele ia jogar um jogo e 5 ele não ia ganhar, porque ele não jogava tanto assim. Em todos os jogos ele não estava presente. Eu vi bastante gente aqui no chat falando para fazer, por exemplo, um jogo de despedida do Valdívia, porque ele realmente virou ídolo do Palmeiras. E aí depois, pronto, acabou essa história, supera, mas a gente realmente precisa de alguém nessa posição, né? Não dá mais para ficar assim. Eu acho que, em cima do que você falou do pessoal, eu vi uma galera até na live mais cedo falando dessa questão de um jogo de despedida, que até na Versuti outros não tiveram, né? O próprio Fernando Praz não teve muito jogador que não teve. Eu não sei se o Valdívia é digno de um jogo de despedida. O que eu penso é que eu acho que ele não atrapalharia o Palmeiras, Versuti, sabe? Nem hoje, nem ano passado, nem ano retrasado, nem em 2015. E acho a gente que... falou isso. Oi? A gente falou isso, lembrando, no passado, falou, você paga 1 milhão pro Lucas Lima encostado. Se você pagar 10% disso pro Valdívia, ele vai poder jogar 2, 3 jogos, ele vai dar uma assistência, ele vai segurar a bola a hora que você precisa. Você tá ganhando de 1-0 e precisa prender a bola, ele vai prender a bola, vai chamar falta.
Mas, cara, a gente vai ficar falando desse cara um tempão, o Palmeiras não quer ele também, claramente, se o que o Matos falou é verdade, ele também não queria jogar no Palmeiras, cara. Porque, era uma proposta razoável, né? E ele não quis. Da mesma forma que ontem eu citei, hein, não critiquei, o Comendador Scolari, que foi treinar o Cruzeiro de graça, quando rebaixou e o Palmeiras, ele nem aí, eu falo dele também. Agora é fácil ele vir aparecer na TV e falar, não, que o Palmeiras vai fim de carreira, bota qualquer coisa aí pra eu ganhar. Naquela época, que as finanças não estavam tão legais assim, ele podia, Cara, o cara precisava ir pra Disney, fazer tudo que ele fez. Era só ele ficar ali de boa, ele ia ser o que o elenco hoje olha pro William e estranhamente admira, respeita ele, porque ele tá lá há muito tempo, que é só por isso, né? Eles iam olhar pro Valdívia. O líder lá ia ser ele. Então, cara, ele não ficou porque ele não quis, pelo que o Matos tá falando. A não ser que ele queria ganhar 1 milhão por mês, 500 mil. Aí não dá, né, Não dava para ganhar naquela época. Totalmente, esses valores, não chegaria nos valores, porque se a gente pegar na época do Valdívia, em 2015, nós não tínhamos essa maratona de jogos, né, Versuti? Então, se colocar aí que a gente tivesse no mês 8 jogos, desses 8 ele fosse jogar 5, 3 fica de fora, que é pensando alto, né? Você está falando de 250 mil mais os 50 mil fixos, 300 mil. Agora, o que me espanta é que eu acho que ele nem chegou próximo disso fora do Palmeiras. Então, para mim, a gestão de carreira dele foi ruim. Porque se ele tivesse ficado no Palmeiras, mesmo com esse salário, que não era um salário de 600, 700 mil aí, que talvez era o que ele queria na época, 400, 500, não sei, ele ainda assim ganharia mais dinheiro do que ele ganhou saindo do Palmeiras, né? Então, ele não teve esse mesmo contrato lá no Colo-Colo. Eu lembro que eu não tenho medo de falar valores para não falar besteira, mas não chegava a 200 mil mês no Colo-Colo. E tinha um projeto de produtividade também envolvido. Então, assim, não fechou por ego, para mim errou. Caso essa proposta seja verídica, estou comprando nesse momento que é verdade a proposta, porque não é possível que, né, o Matos viria a público para falar de uma situação que não houve, né? E naquela época, a imprensa cobriu falando que teve essa proposta. Quem bateu na tecla falando que não teve foi o Valdívia. Aí qual que é a nossa função aqui? Nós trouxemos conforme deu os dois lados. O Valdívia, o que ele falou no SBT, e o Matos, o que falou diretamente pra gente. O melhor dos mundos era trazer o Valdívia, mas isso é impossível. Não responde. Não... Então, pois é, né? Gostaram desse corte? Então, NOKD Clips, o canal oficial de cortes do Não Importa o Que Digam. Curtam, se inscrevam e ative o sininho. Fui, galera!